A paz do Senhor, eu sou Janaína Bode e nesse vídeo nós vamos comentar Jó, capítulos 24, 25, 26, 27 e 28. Parece que é uma leitura longa, um comentário longo, são 5 capítulos, mas na verdade são capítulos curtos. Como eu falei no vídeo anterior, no vídeo de ontem, os capítulos 23 e 24 de Jó são a resposta a Elifaz. No vídeo anterior, eu comentei somente o 23, por quê? Deixei o 24 para hoje. Porque o capítulo 24 vai causar uma irritação em Bildade, que vai falar com Jó no capítulo 25. Então, por isso que fiz essa divisão aí na resposta de Jó. E nesse capítulo 24, então, que é parte da resposta a Elifaz, Jó vai falar sobre a questão da impunidade dos ímpios, que parece que os ímpios, as pessoas más, passam pela vida de forma impune, não recebem castigo. Vamos entender um pouquinho isso. Olha os versículos 1 e 2. Visto que os tempos não podem ser ocultados do Todo-Poderoso, por que os que o conhecem não veem os seus dias? Transpassam os termos, roubam os gados e os apacentam. Na versão da Bíblia Viva, Jó fala assim: por que o Todo-Poderoso não faz julgamentos com data marcada? É isso que Jó está perguntando aqui nesse capítulo 24. Por que é que Deus não tem um tempo certo para julgar? E aí ele vai continuar falando dos versículos 2 até o 12 sobre essa maldade dos ímpios. Então ele vai dizer, olha só, o versículo 9, tiram do peito os órfãos e de sobre o pobre tornam um objeto por penhor, ao nu fazem andar sem vestes. Então esses ímpios, esses homens maus, fazem cada vez mais maldade e parece que Deus não julga. Deus não faz algo, como ele pergunta aqui no versículo 1. Por que os que o conhecem não veem os seus dias? É no sentido de por que os tempos estão ocultos de Deus? Por que Deus não vem, não marca uma data para julgar? Na verdade, nós, que agora já temos a Bíblia toda, nós sabemos que já há um tempo marcado para o julgamento dos ímpios. Lá no final de Apocalipse. Mas aqui Jó não tinha esse privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus nas mãos. Então ele pergunta, ele fala, olha, por que Deus não marca uma data para julgar os ímpios? E aí no versículo 13, ele vai continuar. Eles são os que, rebeldes à luz, nunca conheceram seus próprios caminhos, nem se mantiveram em seus próprios caminhos. Então, Jó está falando, que esses ímpios, esses homens maus, não sabem nem o próprio caminho que estão trilhando lá, nunca conheceram os seus próprios caminhos, não tem moral, não tem limite. Versículo 14, o matador se levanta de madrugada, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. O olho do adúltero está aguardando a noite, dizendo, ninguém me verá. Então, os ímpios, ele está aqui relatando como é a vida dos homens maus, que fazem o que querem. No entanto, quando nós chegamos aqui, entre os versículos 16, 17 e 18, nós vemos que muda um pouco o discurso de Jó. Enquanto que até o 12, 13, ele está falando dessa impunidade, dessa maldade dos ímpios e de como eles vivem a vida que parece que não vai ter julgamento, vivem uma vida impune, sem colher aquilo que estão plantando. Quando nós chegamos aqui, dos versículos 16 ou 17 em diante, nós vemos que Jó fala, olha, eles vivem assim, mas há um fim para eles. Pode demorar, mas o castigo vem. O castigo de Deus, às vezes, é adiado. É o que Jó vai falar aqui. Vamos ver, versículo 17. Porque amanhã é para todos eles como sombra de morte. Se são conhecidos, terrores de sombra da morte sentem.
São mais instáveis que a superfície das águas, a sua porção é maldita sobre a terra, não andarão pelo caminho das vinhas. Versículo 20. O seio materno se esquecerá deles, deles os vermes sentirão doçura, nunca mais haverá memória deles, como uma árvore serão os ímpios quebrados. Então, a impunidade, né, essa maldade desses homens, ela pode até parecer que está prosperando, mas vai chegar o momento de prestar contas. O versículo 22, mas os poderosos arrastaram com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Parece que os maus se levantam e seguem, mas não há segurança nisso. Versículo 23, se lhes é dado crédito, estribam-se nisso, porém os seus olhos estão sobre os caminhos deles. Veja na sua Bíblia esse versículo 23, como é que ele está. Aqui nessa outra versão está escrito assim, mas eles se acham em segurança e por isso continuam a sua vida. Ele vigia a vida dos perversos quanto aos seus planos malvados. Aqui está citando Deus. Quando nós lemos aqui, se lhes é dado crédito, estribam-se nisso, ou seja, eles continuam no seu caminho achando que estão em segurança. E aí tem assim, porém os seus olhos, veja na sua Bíblia, aqui está com letra maiúscula, os seus, apontando para os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos deles, ou seja, Deus está vendo o que eles estão fazendo, Deus está observando. Versículo 24, são exaltados por um pouco, embora para nós muitas vezes pareça muito tempo, mas logo desaparecem, são abatidos e encerrados como todos os demais e cortados como as cabeças de espigas. E se não é assim, quem me desmentirá agora ou reduzirá a nada as minhas palavras? Então Jó fala que as suas palavras são verdadeiras, que os amigos sabem disso. Mas esta pergunta, esse finalzinho aqui de Jó, desse capítulo 24, provoca a irritação de Bildade. Aqui no capítulo 25, é um capítulo bem curtinho, com bem poucos versículos. São somente 6 versículos. Então, Jó está ali falando que os ímpios são maus, que parece que são impunes, mas que, na verdade, vai chegar o momento que Deus vai intervir, porque Deus está vendo. Nós lemos isso aqui no versículo 23. E aí, no meio disso, Bildade intervém, interrompe Jó. E interveio Bildade, o suíta, e disse, o senhorio e o temor estão com ele. Ele faz parte em suas alturas. Então, Bildade começa aqui, os primeiros 3 versículos, Bildade aponta para a soberania de Deus, para o poderio de Deus. Vamos ler aqui o versículo 2 e 3. Tem porventura número os seus exércitos, e sobre quem não está a sua luz? Como, pois, se justificará o homem para com Deus, e como seria puro o que nasce de mulher? Bildade está reforçando os argumentos, seus discursos dos capítulos anteriores, onde ele discursou. Ele continua insistindo que Jó não tem condições de estar na presença de Deus, de que, na verdade, Jó nem sequer tem vontade de alcançar a Deus. E Bildade aponta, então, para a fragilidade do homem diante de Deus, que é o que nós vemos aqui no 4. Como se justificará o homem para com Deus? Nós sabemos que somente a fé em Deus pode fazer isso. Olha os versículos 5 e 6. Eis que nem mesmo a lua é resplandecente, nem as estrelas são puras diante dos seus olhos. Quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Então, Bildade, aqui nesse discurso, ele está comparando o Jó a um verme. E ele reforça aquilo que ele já tinha falado nos discursos anteriores. Como ele já tinha falado lá no capítulo 18 e mais no início do livro de Jó, ele continua reforçando que Jó é pecador, mas aqui ele coloca numa situação assim, como Jó sendo um verme, e que a situação de Jó é irremediável.
Bildade exalta Deus e humilha Jó. E por que esse discurso, esse capítulo 25 é tão curtinho? Porque Bildade se coloca assim, não tem mais o que falar, então chega. Ele fala muito pouco. Ele nem usa mais de argumentos, ele somente fala que Jó não tem mais jeito, que Jó é como um verme, e encerra. Até aqui, até o capítulo 22, os debates eram longos, os discursos eram longos e levaram meses. Nós não podemos esquecer que Jó estava doente, muito doente, e eles estavam ali como que numa roda, sentados nas cinzas, conversando. A Bíblia e a história essa bíblica também não dão quanto tempo que duraram esses discursos, essas conversas, mas acredita-se que não passou de um ano, talvez 9 meses, um ano, mas que não passou de um ano por conta da cultura da época. Agora, se no começo os discursos eram longos, aqui mais para o final, nessa terceira rodada, nós vemos que eles já estão começando a ficar cansados de falar. Vemos Bildade aqui já esgotado, vamos dizer assim, cansado, não usa de muitos argumentos e por isso que ele fala tão pouquinho, repetindo inclusive algumas coisas que ele já tinha falado no capítulo 18. Bildade destaca a majestade, o poderio de Deus. Não há nada de errado nisso, está certo, mas Bildade acaba criando um abismo entre Deus e o ser humano, quando ele coloca aqui que o homem não passa de um verme e Deus está lá em cima. E aí é que está o problema. Bildade fala que Deus é tão santo que deixou o homem para trás. E Bildade é maldoso quando compara Jó com um verme. Ele fala aqui o homem, mas ele está falando com Jó. Eram os amigos que deveriam estar consolando Jó e apoiando Jó, estão aqui apontando, estão sendo maus, perversos. E o ponto positivo para a Bildade é que ele não se alonga nessa acusação e nesse discurso com Jó. Talvez por reconhecer que Jó esteja certo, talvez pelo cansaço mesmo, enfim, ele não se alonga e isso é um ponto positivo para Bildade. Bildade não acredita de forma nenhuma, e aqui já fazendo um resumo de todo o discurso de Bildade, lá dos capítulos anteriores. Bildade não acredita na inocência de Jó e orienta Jó aqui a viver conforme a moral tradicional e exaltar sim a grandeza de Deus. Nós vamos ver que Jó vai se defender, exaltando também a soberania de Deus, aqui no capítulo 26. Então vamos para o capítulo 26. O capítulo 26 de Jó é a resposta a esse curto discurso de Bildade do capítulo 25. Mas Jó começa aqui no capítulo 26 falando assim: olha, que belos amigos que eu tenho. Amigos que deveriam ter vindo para me consolar. Leia, capítulo 26, versículo 1. Jó respondeu dizendo: no que ajudaste o que não tinha força e amparaste o braço sem vigor? Então ele está dizendo assim: olha, vocês não deveriam ter vindo me dar apoio? No que vocês ajudaram? Versículo 3. No que aconselhaste o que não tinha sabedoria e fizeste com que soubesse a causa assim como era? Vocês vieram, me acusaram, disseram que eu sou mau, que eu sou pecador, que eu não tenho sabedoria. No que vocês me ajudaram? Jó aqui usa algo que nós conhecemos bem no nosso tempo, que é a ironia. E aí ele continua: a quem anunciaste palavras? E o espírito que de ti saiu, de quem é? Ele pergunta para a Bildade e, por consequência, inclui todos os amigos. Coisas mortas são formadas debaixo das águas e os habitantes delas. Nu está o inferno diante de Deus, e a destruição não tem coberta. Ele estende o norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. Então, ele está falando que Deus é o poderoso, Deus é que faz as coisas. Suspende a terra sobre o nada, um Deus poderoso.
Ele prende as águas em suas espessas nuvens e não se rompe a nuvem debaixo delas. É que Jó vai falando sobre o poder de Deus. Ele encobre a face do seu trono e estende sobre ela a sua nuvem. Estabeleceu um limite sobre a face das águas até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam à sua repreensão. Ele rompe o mar com o seu poder e com o seu entendimento fere a sua arrogância. O seu espírito adornou os céus, a sua mão criou a serpente que se enrosca. Eis que essas são apenas parte dos seus caminhos, mas quão pouco temos ouvido dele, porque o trovão do seu poder, quem o compreenderia? Então Jó fala assim, né? Falei aqui de uma parte das grandes obras de Deus. Quem poderia compreender tudo o que Deus é, ou todo o seu poder? Esse capítulo 26 é uma poesia, né? Jó rejeita todos os argumentos dos amigos ali nos primeiros 4 versículos, que ele fala, vocês não deveriam ter vindo me ajudar, vocês não deveriam ter vindo me dar um conselho de sabedoria, ter vindo me dar apoio na situação que eu estou vivendo. Muitas vezes, lendo o livro de Jó, nós acabamos esquecendo lá do começo que Jó perdeu todos os filhos, perdeu todas as coisas e estava profundamente doente. Esquecemos disso. Os amigos deveriam estar consolando, mas estão aqui apontando. Então Jó fala, olha que belos amigos vocês são. Os primeiros 4 versículos. E depois do 5 ao 14, Jó, então, de uma forma muito poética, ele vai falar sobre o poder de Deus. Em momento nenhum, Jó questiona a soberania de Deus ou o poder de Deus. Ele questiona a beldade, ele questiona os amigos, mas ele não questiona a soberania, o poder de Deus. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas nós precisamos ver o amor de Deus por nós. Deus não nos disciplina porque Ele é grande e poderoso, Ele nos disciplina porque Ele ama. O Deus que a Bíblia nos apresenta é poderoso e é glorioso, mas também é misericordioso e gracioso. Jó conseguia ver esse cuidado de Deus com o ser humano. Os amigos de Jó não. Os amigos de Jó viam apenas o poder e a soberania de Deus e não viam a graça, o amor e a bondade de Deus. Esse discurso de Bildade aqui no 25 e essa resposta, essa ironia de Jó no capítulo 26 não deve nos fazer olhar que tipo de amigo que nós temos. Se nós temos amigos como Bildade, Elifaz, Zofar, que só apontam os nossos pecados, mas nós devemos nos perguntar, que tipo de amigo eu tenho sido? Eu tenho sido aquele amigo que apoia, que ajuda a levantar? Como Jó fala aqui, no que ajudaste o que não tinha força e amparaste o braço sem vigor? Nós temos sido esse tipo de amigos. Para sermos o amigo que ajuda a levantar, nós temos que estar com a nossa fé muito firmada em Jesus. Então, além da pergunta, que amigo que eu tenho sido, eu lanço a pergunta, e a minha fé, como está? E a sua fé, como está? Está firmada em Jesus? No capítulo 27, parece que é uma continuação da resposta à Bildade, mas na verdade, o capítulo 27 começa a mudar um pouquinho, e Jó faz aqui nesse capítulo 27 um resumo da sua situação. Então, ele se coloca ali como uma pessoa íntegra. Veja que ele não diz aqui que ele não é pecador. Ele não defende, eu não sou pecador. Ele não defende exatamente isso, mas ele defende a sua integridade. Ele fala, eu sou íntegro, eu sou verdadeiro, eu sou honesto, eu tenho sido justo, tenho sido reto. É nesse sentido a defesa dele. Veja o versículo 1. E Jó, prosseguindo em sua parábola, disse, vive Deus, o qual desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, que enquanto meu espírito estiver em mim e houver fôlego de Deus nas minhas narinas, os meus lábios não falarão iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano algum. Então Jó fala assim, independente do que esteja acontecendo comigo, independente do que vai acontecer ainda, a minha língua não vai pronunciar engano algum. Eu vou continuar sendo o que eu fui até aqui.
Versículo 5, nunca aconteça que eu vos justifique até o meu último fôlego. Eu não deixarei que me tirem a minha integridade. Então, apesar das circunstâncias, não importa, independente de qualquer coisa, eu vou continuar sendo o que eu fui até aqui. Eu sei por onde eu tenho andado, é isso que Jó está falando. A minha justiça, eu a tenho agarrada e não a largarei. Não me reprovará o meu coração no tempo da minha vida. Seja o meu inimigo como o ímpio e os meus adversários como os injustos. Olha os versículos 8 e 9. Porque qual é a esperança do hipócrita, por mais que tenha ganhado, quando Deus arrebatar a sua alma? Ouvirá Deus, porventura, o seu clamor quando a tribulação sobre ele vier? No Todo-Poderoso se deleitará ou invocará Deus em todo tempo? Então, o hipócrita, o mau, o perverso, o ímpio, eles não têm como se voltar e clamar a Deus. Só, claro, se arrepender. A incredulidade, a hipocrisia, a maldade, a hipocrisia, que é a palavra que Jó usa aqui, afastam Deus do homem, afastam Deus do homem hipócrita. Olha o versículo 11. Eu vos ensinarei acerca da mão de Deus e não vos esconderei o que está com o Todo-Poderoso. Jó falando isso para os amigos. Eis que todos vós o tendes visto. Por que, pois, vos desvaneceis com fantasias? O que Jó está falando aqui? Jó está apontando para os amigos que eles não conheciam Deus da forma como Deus realmente é. Que o que eles conheciam não era real. Parte do que eles estavam falando para Jó era fantasioso. Na verdade, os amigos de Jó tinham uma teologia um pouco torta, muito mais baseada em filosofia do que no conhecimento de Deus. Versículo 13. Esta, pois, é da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os violentos têm que receber do Todo-Poderoso. Se os teus filhos forem multiplicados, serão para a espada, e não se fartará de pão a sua prole. Os que dele ficarem serão sepultados na morte, e as suas viúvas não os chorarão. Se amontoar prata como pó e se preparar roupa como lodo, ele as levará. Versículo 18. Edificará sua casa como a traça e como a cabana que o guarda fez. O rico dormirá, mas não será recolhido. Abrirá os seus olhos, mas ele nada terá. Já está falando que aqui, assim como a riqueza vem fácil para os maus, os perversos, para o ímpio, ela também foge rápido e foge muitas vezes mais rápido do que veio. Versículo 20, se agarrarão nele terrores como águas, a tempestade o arrebatará de noite. Leva-lhe o vento oriental e ele se vai, e a tempestade o arrebatará do seu lugar. E Deus, pois, descarregará sobre ele e não o perdoará, por mais que procure fugir da sua mão. Os homens baterão palmas sobre ele e assobiarão contra ele desde o seu lugar. Então, capítulo 27 aqui, falando das dificuldades dos maus, dos perversos, e Jó reafirmando a sua posição diante dos amigos, dizendo, vou manter a minha integridade, não importa o que aconteça. E isso nós temos que aprender com Jó. Eu permanecerei na presença de Deus, independente do que aconteça. E vamos ao capítulo 28, o último capítulo da leitura de hoje. O capítulo 28, ele é muito importante, porque Jó vai falar sobre a sabedoria de Deus. Então ele pergunta de onde vem a sabedoria. Há alguns estudiosos que dizem que esse capítulo foi escrito somente depois, porque ele parece um pouco diferente dos capítulos anteriores e das falas de Jó. Mas eu não acredito nisso, acho que há sequência sim. Nós precisamos entender que o capítulo 28 ele parece um pouquinho diferente, porque aqui Jó vai falar da sabedoria de Deus. Então ele vai perguntar assim, de onde vem a sabedoria? Vai falar sim sobre a questão da habilidade humana. Jó então vai falar sobre a sabedoria de Deus nesse capítulo. E embora ele continue falando no 29, no 30,
Esses dois capítulos, 29 e 30, são diferentes do 28, já são completamente diferentes, muda o assunto de novo e vai ficar para a leitura de amanhã, para o vídeo de amanhã, de acordo com o nosso plano de leitura que estamos seguindo. Então vamos falar aqui deste capítulo 28. E embora o capítulo 28 seja a mesma fala e continuidade da fala de Jó no 27, enquanto que no 27 ele vai falar da maldade dos ímpios, dessa impunidade, toda essa situação do hipócrita, aqui no 28, então ele muda totalmente de forma bem drástica e vai falar somente da sabedoria de Deus. E aí a pergunta que nós nos fazemos lendo aqui é: quem é sábio para você? Aquele que fala muitos idiomas, aquele que lê muito, aquele que aproveita a vida, como alguns dizem, aquele que sabe aproveitar a vida, aquele que conseguiu acumular bens. Quem é sábio para você? Quem tem realmente a sabedoria de Deus? Nós vamos ver aqui nesse capítulo 28 que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. É assim que Jó vai encerrar esse capítulo 28. Ter sabedoria é usar o conhecimento recebido na prática. Usar esse conhecimento adquirido, usar na prática, saber aplicar. Quando nós falamos de sabedoria de Deus, é usar o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua palavra na prática. É saber viver o que Deus nos ensina aqui. Só que isso só é possível se o Espírito Santo estiver trabalhando no nosso coração. Leia depois Filipenses 1:6, que vai falar isso, que o Espírito Santo continue a boa obra que começou em nós. Só que para o Espírito Santo fazer essa boa obra, que é uma reforma, ele precisa de espaço. Para fazer qualquer reforma é preciso ter espaço. Precisamos tirar aquilo que não precisa mais, aquilo que a palavra de Deus aponta, que não é necessário, que não precisa. Nós precisamos tirar isso, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e reformar o que está ali, que não agrada a Deus. Vamos ler aqui alguns versículos nesse capítulo 28. Versículo 1. Certamente a prata tem os seus mananciais e o ouro tem um lugar onde é refinado. O ferro se tira do pó e da pedra é fundido o cobre. As trevas ele pôs um termo e examina tudo com perfeição, procurando as pedras que há na escuridão e na sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares que o pé tinha esquecido, ficando pendentes longe dos homens, vagueiam de um lado para o outro. Então aqui do versículo 1 até o 13, Jó vai falar das habilidades humanas, do ser humano que consegue tirar o ferro da natureza, consegue tirar o cobre ali da rocha, da pedra, consegue olhar as minas, colocar luz ali para poder andar ali no lugar das minas. Fala aqui das águas, de pedras preciosas. Ele vai falando aqui, olha, do versículo 10, dos penhascos faz sair rios, e os seus olhos descobrem tudo o que há de precioso. Vai falando do homem descobrindo as coisas e usando a natureza a seu favor. No versículo 12, Jó começa então a trazer esse olhar sobre a questão da sabedoria. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Ou seja, por mais que o homem seja inteligente, por mais que o homem consiga tirar riqueza da natureza, da onde vem? Onde ele vai achar sabedoria? Versículo 13. Não conhece o seu valor o homem, nem é achada ela na terra dos viventes. A sabedoria não é encontrada na terra dos viventes, ou seja, não é encontrada aqui na terra. O abismo diz, não está em mim, e o mar também diz, nem comigo. Não será dado por ela ouro puro, nem o seu preço será o peso de prata. A própria natureza dizendo, o mar, o abismo, não está comigo, a sabedoria não está comigo. Versículo 16, ela,
A sabedoria não pode ser adquirida com ouro de Ofir, nem com ônix precioso, nem com a safira. E aí ele vai falando aqui que com as pedras preciosas ele vai citar coral, pérolas, que não dá para comprar a sabedoria, não é assim que se adquire a sabedoria. Versículo 20. De onde, pois, virá a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque encoberta está aos olhos de todo vivente, e a todas as aves do céu é oculta. O inferno e a morte disseram, sobre a sua fama ouvimos com os nossos ouvidos. Deus entende o caminho dela e ele conhece o seu lugar. Então, somente Deus sabe o caminho da sabedoria, sabe onde ela está. Versículo 24. Porque ele olha até os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e pôs as águas por medida. Quando ele prescreveu leis para a chuva e os caminhos do relâmpago dos trovões. Então, ele a viu e a manifestou. Estabeleceu-a e a esquadrinhou também. Deus colocou limite em todas as coisas, Deus colocou leis em toda a natureza, em toda a criação. E aí, versículo 28, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Nós vamos ver sobre isso lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é a sabedoria. Nós só conseguimos alcançar a sabedoria quando tememos a Deus e procuramos conhecê-lo cada vez mais. O discurso de Jó vai continuar no capítulo 29, mas muda novamente de tom e de assunto. Jó vai falar no 29, vai ficar ali muito saudosista, lembrando de como era a sua vida antes de toda essa prova que ele está passando. E isso vai ficar para o próximo vídeo. Mas aqui ainda vamos falar um pouquinho sobre essa questão da sabedoria. Ser sábio para Deus, de acordo com a Bíblia, não é ter conhecimento acadêmico, não é acumular conhecimento de muitos livros, mas é aplicar a justiça de Deus, o conhecimento de Deus na nossa vida diária, na nossa vida comum de todos os dias. Pense, quantas grandes decisões que você já teve que tomar na sua vida? 5? 10? Casamento, comprar uma casa, mudar de emprego, mudar de cidade, como criar os filhos, são grandes decisões. Quantas grandes decisões já teve na sua vida? Agora pense, e no dia a dia? São coisas de proporções muito diferentes. Muitas vezes pensamos, oramos, jejuamos, fazemos até campanha de oração, pedindo sabedoria a Deus para tomar uma grande decisão. Mas para a vida do dia a dia, a vida comum do lar, a vida comum, ir à igreja no domingo, ir à igreja durante a semana, trabalhar, fazer as coisas do dia a dia, nós acabamos muitas vezes não pedindo sabedoria de Deus. Mas é exatamente isso que nós precisamos fazer. Buscar e pedir sabedoria de Deus para a vida diária, para a vida comum do dia a dia. Porque a nossa vida, na verdade, ela é feita, ela é preenchida com os dias comuns, muito mais do que os dias de grandes decisões. Eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo um outro vídeo onde eu falo somente sobre essa questão dessa sabedoria que Jó fala aqui no capítulo 28. Um vídeo onde eu falo mais especificamente sobre isso, mais detalhadamente, e eu espero que você assista, porque é um complemento aqui para essa leitura de hoje, já que esse vídeo é comentando a leitura do dia do nosso plano de leitura da Bíblia em um ano, plano de leitura em ordem cronológica. Então, nesse comentando a Bíblia, eu estou comentando a leitura de cada dia, e aí fica um vídeo para comentar vários capítulos, como ficou hoje, um vídeo para comentar 5 capítulos. Não dá para entrar em tantos detalhes, mas assista o outro vídeo que eu vou deixar a descrição aqui embaixo desse vídeo aqui. Assista, porque vai complementar muito bem a leitura de hoje. E Jó, aqui nesse capítulo 28, ele defende que a sabedoria que nós precisamos, ela não é um bem comercial que pode ser comprada com ouro ou com prata, e que não é um bem, uma riqueza
natural da terra, que pode ser encontrado numa mina, que pode ser encontrado como ferro, como a prata ou como o cobre. Essa sabedoria que nós precisamos, ela só pode ser encontrada em um lugar, em Deus. Ela só pode ser encontrada em uma pessoa, que é Deus. Somente Deus pode nos dar essa sabedoria. Então é em Deus que nós precisamos buscar. E para buscar essa sabedoria em Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, temer a Deus. Busque isso, ore e peça sabedoria de Deus. Sabedoria para viver a vida comum do dia a dia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.